Então, um discípulo é aquele que olha para Jesus, tem como Jesus o seu Salvador, o seu Mestre, mas a sua conduta de vida está espelhada em seguir os passos de Jesus. Não é participar de uma igreja, não é ter um método qualquer, mas é ter na pessoa de Jesus a pessoa que ele se inspira. Discipulado é a gente seguir os passos de Jesus. Às vezes, quando uma pessoa se apresenta hoje em dia, a pergunta vai assim, de qual igreja você é, né? Ou de qual religião você tem. Mas quando você se identifica como discípulo de Jesus, você está dizendo que você está, de fato, seguindo a disciplina de Jesus Cristo. Ou seja, você está imitando os passos de Jesus. Líderes, até pastores, querem conquistar o mundo, vão conquistar a cidade, mas negligenciam a sua casa. Por quê? Porque falta clareza. Jesus nunca pediu para a gente ganhar o mundo negligenciando a nossa família. O discipulado é esses momentos com a sua vida. Se você quer que o seu filho aprenda a ler no sentido de ter o hábito de ler, ele tem que ver o papai lendo. Se você quer que o seu filho aprenda o hábito de orar, ele tem que ver a mamãe orando. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Plenicast, que é o podcast da Plenitude. Que alegria te receber aqui, saber que você se interessou pelo nosso conteúdo e parou aqui para ouvir o que a gente está falando. Mas eu garanto para você que é coisa muito boa que a gente está falando, sabe por quê? Porque a gente está falando das coisas de Deus aqui. Então, aproveite esse conteúdo que vai ser muito top aí para sua vida. E para a vida das pessoas que também você vai compartilhar esse conteúdo. E essa é a ajuda que a gente sempre pede aqui. Compartilha, curte, comenta, ativa o sininho das notificações e nos ajuda para que esse conteúdo se torne relevante. Eu quero me apresentar, meu nome é Diogo Escremin, eu sou o host aqui do podcast. E aí, pessoal, meu nome é Hugo Escremin, eu sou o outro host aqui desse podcast. Hoje ele tá com uma voz meio fanha aqui, mas ele não é assim, é porque ele tá com gripe, então ele tá com essa voz meio... Tem indo embora já. Meio estranha. E quero te falar um pouquinho aqui da nossa empresa, plenitudedistribuidora.com.br. Esse é o site aqui da nossa empresa. Nós distribuímos, vendemos bíblias e livros para o atacado e varejo. Então, se você quer comprar bíblias com preço bom, livros com bom preço, com entrega rápida e ainda contribuir para a obra missionária, porque quando você compra aqui, você está contribuindo para a obra missionária. Então acessa aí plenitudedistribuidora.com.br. Se você deseja comprar os nossos produtos em volumes maiores para revenda, para sua igreja, para sua livraria, acessa aí plenitudeatacado.com.br. Nós temos uma equipe aqui te esperando para te atender com toda excelência, tá bom? Quero também falar aqui sobre o nosso novo projeto, que começa agora, nesse mês de outubro. Nós agora vamos ter a Plenitude Cursos, em parceria com o pastor César Cavalcante. Nós teremos aqui a Plenitude Cursos e nós vamos também agora disponibilizar excelentes cursos para vocês. Em breve a gente vem com mais novidade e você vai poder aproveitar tudo aquilo que nós estamos disponibilizando. Fica ligado aí que em breve você vai começar a receber aí a propaganda aí do curso que vai acontecer agora, já a partir do dia 6 de outubro. Vamos ter já a imersão já com o pastor César Cavalcante sobre o hebraico fácil. Beleza? Pegou aí? Então vamos lá, quero apresentar meu convidado. Muita gente boa, a gente já bateu o maior papo aqui antes de começar o podcast. O dia que ele tá aqui tá um dia bem diferenciado aqui. E foi muito bom que nós já conversamos antes, tive o prazer de conhecê-lo aqui. Então nós estamos aqui hoje com o pastor Ricardo Friage. Nós vamos falar sobre o livro que ele lançou pela editora Vida, Discipulado Começa em Casa. Ele já tem um trabalho lindo nas redes sociais, com os filhos, e nós vamos falar sobre esse tema que é tão importante. Eu quero apresentá-lo aqui formalmente. Ele é pastor na Igreja Batista Capital, Engenheiro Coelho, formado pelo Seminário Palavra da Vida, o PV em Atibaia, influenciador digital com mais de 500 mil seguidores, compartilha conteúdos bíblicos sobre discipulado e educação de filhos com clareza e simplicidade. Ele é casado com a Vanessa, é pai do João e do Natan. Ele é engenheiro eletricista e pós-graduado em sistemas de gestão
e atuava, porque no livro ainda está também atua, Isso. e atuava na área de tecnologia. Pastor, seja muito bem-vindo aqui. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado, para mim é uma alegria estar aqui, bater esse papo com vocês, né? Para mim é uma honra, né? Falar um pouco sobre o livro, contar um pouco da história sobre o livro, e para mim é uma alegria estar aqui. Que benção, pastor. Pastor, vamos só definir o termo discipulado primeiro, para as pessoas entenderem do que a gente vai falar. Discipulado começa em casa, mas o que é discipulado realmente? Olha, discipulado é a gente seguir os passos de Jesus. Às vezes, quando uma pessoa se apresenta hoje em dia, a pergunta vai assim, de qual igreja você é, né? Ou de qual religião você tem. Mas quando você se identifica como discípulo de Jesus, você está dizendo que você está, de fato, seguindo a disciplina de Jesus Cristo. Ou seja, você está imitando os passos de Jesus. Então, aquele texto bem conhecido que Jesus disse assim, olha, se vocês querem ser meus discípulos, neguem a si mesmo, peguem a sua cruz e sigam-me. Então, discipulado é você renunciar à sua vida para seguir os passos de Jesus, para seguir os seus ensinos. Mateus capítulo 28, lá no final, né, quando Jesus está falando, façam discípulos de todas as nações, ele diz assim, ensine-os a obedecer tudo que eu vos ensinei. Então, um discípulo é aquele que olha para Jesus, tem como Jesus o seu Salvador, o seu Mestre, mas a sua conduta de vida está espelhada em seguir os passos de Jesus. Não é participar de uma igreja, não é ter um método qualquer, mas é ter na pessoa de Jesus a pessoa que ele se inspira e quer se tornar, é o seu alvo de futuro. Né? O discípulo busca não apenas ir ao céu. Exato. O destino do discípulo é ser Cristo e não ir ao céu. Né? Então, o discipulado é isso. É quando nós, nesse caminho, dia após dia, pelo poder do Espírito Santo, pela nossa renúncia, Cristo vai sendo formado em nós, até que um dia alguém olha para nós e fala, olha, essa pessoa aqui é parecida com Jesus. Às vezes num caráter, num aspecto de humildade, às vezes num aspecto de serviço, às vezes num aspecto de devoção. E aí a gente vai revelando o Cristo que agora habita em nós. Né? Gálatas 2:20 diz, né, que agora já não sou eu mais quem vivo. Fui crucificado com Cristo. Ou seja, eu renunciei à minha vida, eu estou morto na cruz. Agora quem vive em mim é Cristo. É Cristo. E a vida que eu estou vivendo, eu vivo ela pela fé. Então, ser discípulo é esse. Alguém que é seguidor de Jesus Cristo. Porém, só mais um ponto aqui. Legal. Você vê que o pastor pergunta não, mas coisa, aqui não para de falar. Aqui né? a gente não corta, aqui pode falar o quanto quiser. Mas eu gosto de pensar que às vezes a gente olha para isso e esquece talvez de um elemento mais importante do discipulado. Porque o fim do discipulado é quando aquela pessoa que você está ajudando, né? Imagina, eu estou discipulando alguém, estou ajudando aquela pessoa. A primeira coisa é que aquela pessoa não é o meu discípulo, aquela pessoa é discípula de Cristo. Então, no processo de discipulado, eu sempre tenho que apontar para Cristo, mas assim, um término, ou nem tem término, porque não tem término discipulado, mas uma emancipação é quando aquele que está se tornando um discípulo de Cristo, ele tem tanta convicção daquilo que ele está fazendo que ele não apenas dá frutos para o reino, mas ele começa a formar outros discípulos. Então é isso que eu, inclusive, tento inculcar na cabeça dos meus filhos, né? No dia a dia. Olha, eu estou aqui, o pai está aqui com vocês, o pai busca ser um discípulo de Jesus Cristo e eu estou aqui tentando, ajudando vocês, com a graça de Deus, para que Cristo seja formado em vocês. Mas não é aqui que essa história termina. Essa história não termina. Essa história precisa continuar quando você assumir a missão de fazer um novo discípulo. Legal. Então, o discipulado também é geracional, né? Então, um discípulo é emancipado quando ele tem clareza que agora eu tenho que fazer um outro discípulo. Não sei se eu respondi a sua pergunta toda. Perfeitamente. Eles têm quantos anos, seus filhos? O João tem 15 anos, né? Um adolescente. Um adolescente, já está
quase um homem, né? Quase um homem. O cara tá forte, né? E o Natan tem 12, vai fazer 13 anos agora. Bem próximas em idades. setembro. Eles têm 2 anos e meio de diferença, né? Brigam muito? Brigavam muito, na verdade. Por que eles brigam? Eles... Coisa de adolescente, né? Eles ficam, principalmente o João, né? Fica lá provocando o Natan. Aí tem aquelas pequenas conflitos. Mas olha, graças a Deus eles têm um excelente relacionamento, né? Uma coisa interessante é que eu aprendi isso quando tinha acabado de casar. Quando meu filho acabou de nascer, eu fiz um curso de educação de filhos lá pela Universidade da Família. Da família, sim. E eu aprendi uma coisa que eu nunca esqueci, que a minha casa toda ela pertence a uma entidade chamada família. Então nós temos a família Turano Firage, é a nossa família. Então muitas vezes eu falo, olha, você é membro da família Turano Firage. Então o primeiro pertencimento dos meninos, vamos pensar assim, mas eu também e a minha esposa Vanessa, é da família Turano Firage. Então nós temos isso sai na nossa conversa, Legal. Na nossa comunicação. Nós temos um quadro na parede escrito Família Turano Firage, tem os nossos valores, né? Então às vezes eu chamo a entidade, falando, nós somos da família Turano Firage. E na família Turano Firage a gente tem alguns valores. Então isso é muito importante, Legal. porque eles entendem que eles pertencem à família. Legal. E a gente precisa construir isso na cultura. Mas uma coisa que eu aprendi lá é que eu falo assim, João, quem é o seu melhor amigo? É o Natan. Natan, quem é o seu melhor amigo? É o João. Então, vocês são irmãos aqui, né? É uma alegria saber que os irmãos estão trabalhando junto, estão num negócio juntos, porque nem sempre a relação dos irmãos é tão fácil. Sim, é verdade Com ou não? diferença de apenas 1 ano e 8 meses ainda. Isso aí. Então eu tento também transmitir isso. Então, de maneira geral, eles têm um excelente relacionamento, mas são adolescentes lá, né? E o João fica cutucando, brincando, né? O João, ele é mais, como pode dizer assim, mais provocador. Ele gosta de fazer umas piadas, gosta de fazer as provocações, né? Normal. E o Natan, ele é mais quietinho, mais tímido, né? Então, às vezes ele recua. E aí eu tenho que, às vezes, organizar isso. Mas eles são uma bênção e claro que eles já tiveram uns arranca-rabos mais severos. Mas isso é normal. Faz tempo que a gente não tem, assim, algo mais sério, sabe? Isso é uma bênção, né? É uma bênção, porque já estão com 15 anos e 13, né? Sim. Você tá falando, tá me vindo na minha mente a infância nossa. A gente brigava, hein? Brigar, mas também. Não, mas sempre tava junto. Sempre tava junto. Sempre junto, sempre muito amigos, né? Isso. Em tudo. Aí quando começa, porque a sua rede social de repente pum, explode, você começa esse trabalho fazendo ali na mesa, discipulado com seus filhos. Quando isso toma essa forma assim que você nem imaginava? Qual foi o estopim assim? Tem 2 pontos importantes, né? Eu fui num congresso de liderança lá em Bragança, no Ministério Jesuscope. E escutei lá, o Douglas estava ministrando e ele falou uma coisa que me marcou. Ele falou assim, você que está aí na rede social, põe a cara e prega o evangelho. Porque até então a minha rede social eu gravava umas orações, né? Punha uma imagem de fundo e tinha 5 mil seguidores na época. Mas alguma coisa ali, falei, isso aqui vai levar aonde? O que eu estou fazendo isso aqui, sabe? Começa a fazer, mas não sabia direito aonde que eu queria realmente chegar. Mas quando eu escutei aquilo, eu falei, é isso mesmo, eu tenho que começar a ministrar por o rosto. E a partir dali, era julho mais ou menos, eu comecei a fazer isso. No começo cai o engajamento, porque tem uma mudança no perfil, mas tudo bem. E eu continuei fazendo. E em outubro, eu fui participar de um retiro, estava falando aqui que eu fiquei 8 dias em retiro. E eu fui lá perguntar para Deus se era tempo de eu fazer a minha transição de carreira, né? Como eu falei aqui antes da nossa conversa, trabalhei 24 anos com tecnologia da informação e nos últimos 15 anos aí também, paralelamente, como pastor da igreja local.
Então, eu fui questionar a Deus, perguntar a Deus, inquirir a Deus, né, uma direção sobre a minha vida, se eu deveria continuar no ministério, continuar trabalhando ou sair para me dedicar integralmente ao reino de Deus, porque no meu interior tinha essa inquietação. E lá Deus falou claramente para mim que o tempo tinha chegado de eu fazer a transição. E a partir dali, inclusive, que eu comecei a me planejar para fazer a transição que eu fiz agora, como eu tinha falado, dia 1º de agosto. Mas quando eu voltei de lá, eu voltei com a ideia de facilitar um pouco o meu trabalho, porque fazer conteúdo não é fácil. E eu estava fazendo o quê? Estava gravando lá pregações bem curtinhas para postar no Instagram de 1 minuto e meio, e para mim pregar meia hora é fácil, pregar 1 minuto e meio é muito difícil. Sim. É muito mais difícil conseguir transmitir alguma coisa em 1 minuto e meio do que em 30. Sim. E eu estava tendo dificuldade de fazer. E aí eu escutei alguém falando assim, por que você, em vez de fazer um conteúdo, não registra o conteúdo que você já faz? E naquele momento, poxa, já que eu tenho essas conversas com os meus filhos, em vez de eu fazer o conteúdo, eu vou registrar. E foi assim que começou. Pus a câmera, vamos registrar o que a gente está fazendo. E aí fiz um primeiro devocional, fiz um segundo e fui fazendo, né? Mas depois de mais ou menos umas 2 semanas fazendo, eu estava em São Paulo, num evento profissional, inclusive, da área de tecnologia. E naquele dia eu tinha 14 mil seguidores. E aquele dia lá, meu Instagram explodiu. Não sei nem explicar como. Você falou julho, Deus julho mesmo. aqui agora ou não? Não, julho de... Lá... desculpa, novembro. Falei julho, não. Novembro de 2023. Fui em outubro, fui para esse retiro. E em novembro, comecei a gravar os vídeos. E em novembro, o meu Instagram explodiu. Eu estava lá nesse evento, estava lá no hotel. No final daquele dia, tinha 20 mil seguidores. No outro dia, ainda no evento, tinha 30. No terceiro dia do evento, tinha 50. E assim, começou a ter uma exposição muito maior do que eu podia imaginar. Meu Deus. Né? E aí, a coisa se desenrolou assim, com bastante simplicidade. Quem escuta lá, vê os meus vídeos, vai ver que os vídeos com as crianças lá, com os meninos, são vídeos simples, né? Eu simplesmente abro a Bíblia, a gente lê um texto, pergunto o que está no texto, às vezes tem uma ilustração, talvez tenha um ou outro que é mais elaborado, mas a maioria é assim. A gente senta, lê o texto, tenta entender o texto e depois edita aquele pedacinho ali, aquela conversa para caber ali em 2 minutos, 1 minuto e meio. E é assim que aconteceu. E daqui a pouco as pessoas estavam mandando mensagem para mim dizendo: ah, pastor, quando você fala eu entendo. Você fala de um jeito simples, né? E eu vou ser bastante sincero para você, eu nem acho que eu falo tão simples assim, minha cabeça é muito complexa. Às vezes eu penso em assuntos tão profundos, teológicos, que eu tenho dificuldade de expressar, né? Mas aí eu descobri que não é que eu ensino, eu sou um cara que fala assim, não, mas é que naquele momento eu faço perguntas, eu penso em palavras, né? Então, por exemplo, às vezes nunca ninguém parou para pensar no que é a palavra graça. Sim. Aí lê um texto graça, lê outro texto graça. Mas o que é graça? Se você não souber a palavra, você não vai conseguir interpretar o texto. Então a gente estuda às vezes um significado de uma palavra, às vezes um significado do que está no texto ali, e isso ajuda a pessoa do outro lado a entender. Então assim foi seguindo, e daqui a pouco de forma simples, eu continuei fazendo, e aí foi, né? E foi crescendo. Hoje no Instagram tá quase com 500 mil seguidores, tá? 485, 6, mais ou menos. Que legal. E outra, você tem uma cabeça lógica também, trabalha tanto tempo com tecnologia, então você vai pensando, isso vai te dando ideias também ali pros vídeos, né? Na verdade, na área de tecnologia, eu trabalhei com sistemas e infraestrutura extremamente complexas. Nossa. Extremamente complexas. E um dos meus papéis na minha vida profissional foi transformar e ensinar as pessoas como operar esses sistemas complexos de maneira simples. Então, durante a minha trajetória profissional, eu montei algumas operações. Entende? Olha, aqui vocês vão operar desse jeito. Criava os manuais, ensinava
os passo a passo, os procedimentos para se mexer num sistema, para se mexer num equipamento. Então, tudo isso acabou formando a minha cabeça mesmo para tentar comunicar de forma simples alguma coisa que é extremamente complexa às vezes. Né? E se você continuar falando assim, já vou te fazer uma oferta de trabalho. Quer acabar o podcast e começar a trabalhar aqui? Você sabe que antes de eu sair, né? O meu processo de saída foi um processo muito amistoso. Eu trabalhava na empresa, trabalhei 24 anos lá, né? Construí minha carreira lá. Então foi um processo amistoso. Eu não quis sair. Eu quis sair da mesma forma que eu entrei, né? Então a gente fez lá um plano de transição. Eu fiquei lá mais um ano depois que eu anunciei que queria sair. Fiquei um ano, formei meu sucessor e tal, e fizemos uma saída bem tranquila, né? Mas nesse momento aqui, eu tenho uma convicção muito forte que eu quero me dedicar ao reino de Deus, né? Tenho incertezas, tenho dúvidas, né? Mas quem não tem? Mas eu tenho certezas também. Tenho convicção que Deus me chamou. Eu não sei todos os passos, eu não sei exatamente o que me espera, talvez daqui um mês, não sei, né? Mas eu sei em quem eu tenho crido. Amém. Eu sei que Ele é poderoso, né? Para guardar aquilo que eu entreguei para Ele, a minha própria vida. Né? Então, é nessa convicção que eu estou construindo esse novo ciclo da minha vida, né? E às vezes a gente tá como Abraão, porque Deus não deu para Abraão. Deus só disse para ele, cara, eu vou fazer de ti uma grande nação, mas você vai ter que ser da sua terra, do meio da tua parentela, e você vai para a terra que eu vou te mostrar, e ponto. E ponto, né? Não tem... Vai. Pra onde? Só vai. E eu, na minha experiência de fé, como eu sou um cara da exata, né? Engenheiro, estudei muito a área das exatas, fiz curso de matemática, enfim. A minha cabeça ela é muito lógica e às vezes, para uma cabeça lógica como a minha, é difícil entender, às vezes, o que Deus quer para nós, porque muitas vezes o que Deus tem para nós não cabe num pensamento lógico. Sim. Né? Então, também ao longo desses anos, né, eu me converti com 29 anos, eu tenho 48. Sei que não parece menos. A barbinha está um pouco branca aqui, mas parece menos. Deus tem me ensinado muito também, né, a pensar de forma que ultrapasse a minha capacidade de compreensão e lógica. Sim. Né? Isso é muito importante, porque pela lógica, essa decisão mesmo eu não teria tomado. Não, né? não. Algumas pessoas, eu tenho certeza, que não expressaram, algumas expressaram, mas muita gente achou que eu era louco, né? Vai sair aí dessa posição, desse cargo que você tem para... O que aconteceu, né? A igreja está pagando para você? Não, a igreja que eu... Tô colocando dinheiro. A igreja é uma igreja pequena, né? Eu saí da minha atividade profissional para dedicar o resto da minha vida à igreja local, para a igreja crescer, para as pessoas serem transformadas, para Jesus nascer na vida de pessoas daquela cidade, né? Então... E numa pequena cidade, Engenheiro Coelho. É isso aí, numa pequena cidade. Será que pode vir alguma coisa boa de Engenheiro Coelho? Aí, ó, tá aqui hoje. Aí. Não. Mas Cristo pode fazer muita coisa, né? Muita coisa. De Engenheiro Coelho. Então, até estou meio emocionado aqui falando isso, porque, de fato, né, o que Deus quer para nós, né? O que Deus quer para nós, né? Então, a palavra de Cristo para mim é renuncie à sua vida. Para mim foi uma renúncia lá. Eu chorei alguns dias porque eu larguei aquilo que eu trabalhei a minha vida inteira para construir. Sim. Né? E, enfim. Você mas você trabalha não queria? Eu queria, mas mesmo assim é uma coisa que a gente deixa para trás. Sim. Né? Para a gente avançar, coisas ficam para trás. Então, foi uma fase importante na minha vida e agora... Eu estou em outro momento, me dedicando. E você trabalhou lá e antes da sua conversão você já trabalhava na instituição? Já trabalhava. Você se converteu trabalhando lá e ficou mais 20 anos lá ainda. Isso mesmo. E muita gente, agora não, né? Porque foi passando tempo, as pessoas foram saindo, né? Mas muitas viram a minha conversão. Sim. Eu tinha um chefe lá
que falava assim, porque antes eu tinha uma vida como uma pessoa que não conhece Cristo. Sim. Então lá eu ia beber com o pessoal da empresa, Ia no pro happy happy hour hour. e tal. E um chefe meu, depois que eu me converti, aí eu não bebia mais, ele falava assim pra mim, brincando, né? Ô Ricardo, vamos lá tomar uma hoje no happy hour? Eu falava pra ele, não, você sabe que eu não bebi mais. Aí ele falava assim, não, vamos lá, eu peço para fazer um leite com Toddy pra você. Tinha as provocações, inclusive, porque pessoas viram, né? Viram lá a mudança. Eu tive uma conversão radical, né? Sim. Eu me converti numa segunda-feira, depois de um culto de domingo. E a minha vida, naquela semana, Já foi, mudou. tinha mudado completamente. Eu não, a minha conversão foi radical. E no próximo fim de semana, eu tinha uma palavra queimando no meu coração que eu precisava pregar. Então, não sei explicar, sabe? Mas é isso que aconteceu. Eu, antes de me converter, eu tinha terminado de ler o Novo Testamento, né? Nesse um mês que levou minha conversão. Mas eu me converti ao escutar um pastor pregando uma coisa que não estava na Bíblia. E aquilo me gerou uma indignação. Porque eu falei, como esse cara está falando isso, sendo que o texto bíblico diz outra coisa? Né? Então, o meu processo de conversão foi assim. Foi uma indignação. Indignação com uma heresia. Não vou dizer uma heresia. Um engano bíblico. Sabe? E assim que eu me converti, de fato, foi uma conversão, né, na casa de um irmão, né? E foi chocante, assim, a conversão, né? Mas uma semana depois eu era outra pessoa. No dia seguinte, quando eu peguei o telefone e fui contar uma daquelas mentiras corriqueiras que eu estava acostumado a mentir, uma voz falou dentro do meu coração dizendo, não faça isso, filho. Eu fiquei assustado, falei, meu Deus, agora eu fiquei louco de vez. Tô ouvindo agora estou escutando uma voz no meu interior. E me chamando de filho ainda. Falei, meu Deus, né? Então assim, eu não consegui mentir no outro dia. Não é que alguém disse para mim, olha, você tem que seguir essa regra. Não, eu não consegui. E assim foi com tantas outras áreas da vida, né? Por exemplo, eu tinha um seguro de carro que eu tinha mentido que na minha casa tinha garagem. Sabe quando você diz que na sua casa tem garagem, você paga menos? Sim. Eu tinha mentido. Naquela semana eu liguei para a empresa de seguro e falei, olha, eu tenho um seguro com vocês aqui, mas eu falei que na minha casa tinha garagem, mas não tinha garagem, não tem garagem. Você precisa resolver isso. E aí fizeram lá, mandaram e eu paguei a diferença. Então, Deus foi trabalhando com a minha vida assim e eu comecei a resolver as coisas, né? Claro que a gente está resolvendo até hoje, não é verdade? Né? Porque Deus tira as grandes pedras, mas as pequenininhas a gente vai ainda caminhando. Mas o meu processo de conversão foi radical, assim, sabe? Uau. E aí, na sua casa, claro, você já teve filhos, você já era convertido. Já. E aí, como você sempre se dedicou a esse cuidado espiritual com seus filhos, por que eu pergunto isso? Porque hoje, muitos pastores ou mesmo membros de igreja, líderes de igreja, eles querem ganhar o mundo, mas deixam sua casa de lado por vezes. Como equilibrar? Como você fez para equilibrar essa balança? Olha, é grande o desafio de equilibrar a vida. Sim. Né? Então, a vida profissional, vida de pastor, vida em família, não é fácil equilibrar. Só que a gente precisa priorizar, né? E priorizar, às vezes, é dizer não para algumas coisas. A gente pensa muito em priorizar vou fazer isso. Mas, às vezes, priorizar é mais dizer não do que dizer sim. Sim. Porque você precisa abrir espaço na agenda. Mas, desde que a minha esposa ficou grávida, a gente começou a pensar nisso, né? Então, orávamos, cantávamos música, ainda no ventre, né? A minha esposa sempre ajudou muito nisso, nessa prática. A minha esposa não aparece lá nas mídias quase, né? Às vezes ela faz um devocional ou outro, mas ela sempre esteve lá por trás, orando, sempre esteve contando as histórias também, junto comigo, né? E quando os filhos nasceram, a gente começou a fazer o quê? A orar,
a ler as histórias, a memorizar os versículos, né? Lembro dos meninos bem pequenininho, tinha os versículos memorizados na cabeça. João 3,16, João 14,6, né? E naquela época a gente levava a criança para a igreja, né? E ele falava o versículo, ficava todo mundo encantado, né? E o pai ficou orgulhoso, a mãe ficou orgulhoso, mas hoje eu percebo que é muito mais do que isso, e muito mais valioso do que simplesmente aquele orgulho momentâneo de ter um filho pequeno recitando um versículo. Mas é o fato dele ter memorizado, ter aquele tempo de conexão com a gente, produziu ao longo prazo, né? Então a gente acabou fazendo isso, organizando o tempo. Mas eu já tive que tomar decisões, por exemplo, de você tem que fazer esse atendimento pastoral ou você precisa resolver esta situação com o seu filho. Bom, então hoje eu vou resolver essa situação com meu filho. Sim. Né? Já aconteceu, por exemplo, de pessoas me ligarem, por exemplo, aconselhei um casal, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, né? E muitas vezes as pessoas escutam e não se posicionam. Sim. Aí eu estou no meio de uma reunião com a minha família importante e a pessoa liga, ou isso já aconteceu mais de uma vez, e a pessoa liga e fala: pastor, você precisa vir na minha casa hoje. Não preciso ir na sua casa hoje. Porque hoje eu tenho um outro compromisso aqui com a minha casa, né? Então eu não estou cuidando daquela família? Não, peraí. Faz 20 anos que você está semeando coisas na sua casa que está gerando essa destruição. E agora você está criando um senso de urgência, quer que eu paro a minha casa para atender a sua? Não é assim que funciona. E que você resolva num passo de mágica. Né? Não, inclusive a minha ida não vai resolver. É. Porque não imagina que 20 anos semeando coisas ruins vai se resolver num dia. Deus é poderoso para mudar? É poderoso para mudar. Mas essa história eu já vi início e fim de várias. Exatamente. Então, a gente precisa entender que as famílias passam por um processo, né? Então, se uma família de servos de Deus lá não estão vivendo os princípios de Deus, uma hora a conta vai chegar. E não se resolve essa conta apenas, né, com uma oração. E eu não estou querendo menosprezar o poder da oração. Sim. Mas os princípios vão ter que ser resgatados. Novas sementes vão ter que ser lançadas para que aquele jardim que está só na terra lá volte a florescer. Então, pensando nisso, o equilibrar é você priorizar, sim, a casa, né? Sim. Priorizar a família, é necessário. Quantas vezes eu cheguei cansado do trabalho e simplesmente não sentei com a minha família. Sim. Porque eu falei, nossa, eu não estou conseguindo hoje. Mas quantas vezes eu também cheguei cansado e não queria, mas mesmo assim eu chamei o João, ou chamei o Natan e falei, vamos ler um texto da Bíblia aqui. Então, porque a gente não faz só aquilo que a gente quer, né? Sim. Quem faz o que quer é a criança. Então, existe essa natureza de você priorizar, existe essa natureza também de você lutar muito com a sua própria carne, né? Porque às vezes é mais fácil você sentar na sala, ligar a TV lá, assistir uma coisa, você chega cansado do trabalho, depois de 10 horas de trabalho, vocês sabem o que eu tô falando. Chega Sim. lá e você fala, vou ligar aqui, assistir alguma coisa. Esvaziar minha mente um pouco. Né, a gente precisa disso também. Mas às vezes nesse momento, o que você vai fazer? Você vai lançar essa semente e permitir que essa influência lance uma semente sobre você? Ou você vai permitir, mais uma vez, você que tem a verdade eterna, que pode mudar o destino eterno da vida do seu filho, lançar essa semente na vida dele? Uau. Então, esse é um ponto. Priorizar e é guerra, né? É guerra. É guerra. É guerra. Às vezes algumas pessoas falam, mas você é pastor, aí você tem tempo para fazer isso com os seus filhos. Acho que o pastor não faz nada, né? E as pessoas nem imaginavam que além de pastor eu tinha uma carreira profissional, que trabalhava 10 horas, 11 horas, 12 horas. Que virava à noite trabalhando, né, muitas vezes, sabe? Então não é questão de quanto tempo eu tenho, mas é o que eu faço com o meu tempo. Então tem uma questão de prioridade seríssima.
E quando a gente fala em prioridade, só pegar mais um ponto aqui, vocês vão me cortando aqui, porque senão... Não, manda bala. Porque você tem que priorizar as coisas na sua vida a partir daquilo que você acredita como propósito, daquilo que você acredita como visão para sua própria família ou para sua própria vida. Porque se você não sabe para onde você está indo, como é que você vai priorizar? Entendeu? Então, muitas famílias não entendem que também tem um chamado de Deus e não comunicam esse chamado. Então lá, como eu falei, nós somos a família Turano Firage. É italiano, Turano Firage? Turano Firage, os dois são italianos. Os dois. É Turana da minha esposa, né? Tem até o Morro do Turano lá no Rio de Janeiro. Ela sempre brinca lá. Deve ter alguns parentes lá que fundaram o morro. Tem alguns turanos lá. E Firage é da minha parte, né? Do meu pai, Firage, italiano também. Mas me perdi aqui. O que eu tava falando mesmo? Sobre prioridade. Sobre prioridade. Então, a família Turano Firage, então, nós temos uma identidade. Família Turano Firage. Temos lá nosso documento, né? Mas nós temos um propósito. O nosso propósito está baseado em 2 Timóteo 2,2. Paulo diz assim para Timóteo: e as coisas que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis e que também sejam capazes de transmitir a outros. Então, 2 Timóteo 2,2 é o versículo que nos direciona sobre o propósito da família Turano Firage. Nós escutamos um dia a mensagem do pastor, pela boca de um pastor, e nós recebemos. Então nós estamos na posição de Timóteo, né? Que escutou Paulo e nós escutamos alguém anunciando o evangelho para nós. E agora nós estamos o quê? Trabalhando para confiar essa mesma palavra que nós recebemos a alguém que seja fiel e capaz de transmitir a outro. E nós começamos a fazer isso a partir da nossa casa. Porque às vezes, como você mesmo disse, né, líderes, até pastores, querem conquistar o mundo, vão conquistar a cidade, mas negligenciam a sua casa. Por quê? Porque falta clareza. Jesus nunca pediu para a gente ganhar o mundo negligenciando a nossa família. Efésios 6,4 diz assim, né? Pais, não irritem seus filhos, antes ensine-os nos conselhos e na disciplina do Senhor. Então, não são distintos os chamados. Nós temos que ir às nações da terra a partir da nossa casa, né? Então, acho que é importante a gente priorizar a nossa agenda, e aqui a gente tem que ser prático também, né? Porque priorizar não é, eu acho que eu vou fazer isso. Não, priorizar é, eu vou parar de fazer isso e vou fazer nesse horário, nesse dia, nessa data, esse assunto. Sim. Por exemplo, eu tô aqui com vocês hoje. Por quê? Porque vocês priorizaram estar aqui e eu também priorizei estar aqui. Porque se a gente não tivesse priorizado posto na agenda, a gente não estaria aqui. Porque, concorda comigo, vocês têm um monte de problema para resolver hoje? Não, hoje inclusive. Não é, inclusive? Não teria acontecendo. E, inclusive, é uma luta estar aqui. Mas sabe que foi bom poder parar aqui essa hora e vir aqui? Porque tá tão estressante. E a gente sentar aqui e poder bater um papo dá um alívio na nossa, um refrigério na nossa mente. Glória a Deus por isso, né? Sempre quando a gente se aproxima de Deus de uma conversa, Ele nos abençoa, né? Sim. E eu consigo estar aqui agora batendo esse papo e desligado lá de fora. Glória a Deus. Pastor, Deus. para uma família que está nos assistindo aí, que são recém-convertidos ou já são convertidos de muito tempo e não tinha a prática de fazer o discipulado em casa, quais são os passos práticos que você daria para começar? Primeira coisa, comprar o livro, claro. Depois. O livro é uma possibilidade. Depois você vai contar pra gente a história do livro. Isso. Mas assim, quando... a gente precisa entender que, dependendo da idade dos nossos filhos, eles vão aprender de formas distintas. Então, crianças menores, até 5, 6 anos, depende também da criança, elas dificilmente você vai sentar na mesa com ela, vai abrir o texto bíblico, vai ler lá, e ela vai conseguir entender. Você vai falar, olha só, Jesus está falando para a gente ter fé, mas
A criança de 3 anos vai perguntar: fé, que cor que tem, pai? Tem Muito gosto abstrato do quê? para ele. É muito abstrato. Então, nós precisamos, nessa primeira idade, de coisas concretas. Concretas, né? Então, nessa primeira idade, e o livro não aborda isso Sim. claramente, porque aqui eu quero trabalhar já com sentando na mesa e lendo a palavra de Deus. Aqui, nessa primeira idade, a gente precisa construir uma cultura bíblica dentro da nossa casa. Precisamos orar, precisamos fazer um culto, precisamos ler histórias, né? Precisamos ter uma Bíblia ilustrada, livros que contem histórias lúdicas, mas que tenham uma moral que a gente conecta com a Bíblia. Cantar com as crianças, nós precisamos memorizar os versículos. Isso as crianças fazem, certo? E você vai o quê? Inculcando na cabeça das crianças a sua fé. Só que o discipulado, ele não é apenas esses momentos. O discipulado é esses momentos com a sua vida. Então, se você quer que o seu filho aprenda a ler no sentido de ter o hábito de ler, ele tem que ver o papai lendo. Sim. Se você quer que o seu filho aprenda o hábito de orar, ele tem que ver a mamãe orando. Porque os filhos, eles repetem o comportamento, eles aprendem por ver o comportamento. Então, nessa primeira fase, é muito importante o exemplo, né? E também esses momentos onde você intencionalmente transfere a sua fé. Nessa primeira idade, eu imagino que esses sejam os primeiros passos. Tem um catecismo ali, onde a criança memoriza. Eu lembro de uma cena na minha cabeça que eu estava memorizando Romanos 8, do versículo 28 até o 39. São 11 versículos da segunda parte do capítulo. Eu estava memorizando. E eu lembro que o João era bem pequenininho. Ele devia ter 3 anos. E eu estava memorizando ele comigo, memorizando também. E um dia na cama, né, eu falava e brincando com ele, falava com convicção, assim, sabe? Como se estivesse pregando, e ele me imitava. Mas um dia ele recitou esses 11 versículos sem eu falar. Porque eles são uma esponja. Sim. Então, aquilo que você entregar para eles, eles vão aprender. Mas a partir assim, dos 5, 6 anos, onde a criança entra numa etapa de alfabetização, eu acredito que você já está na hora de inserir a palavra de Deus. E inserir o hábito da leitura, aonde você começa a ensinar os seus filhos a ler também. Então eu me lembro daquela... Eu tenho aquela Bíblia em ação. Sim, sabe? da Geográfica. Da Geográfica, né? É lindo aquele material, bonito. não é isso? Então, quando os meninos tinham essa idade, o João, o Natan era menorzinho, a gente abria o livro e lia. Lia a história. Uma história por dia. Quando o João começou a ler as primeiras palavras, ele começou a ler naquela Bíblia lá. Aí eu permitia a ele ler algumas palavras. João, o que está escrito nessa palavra? E lá, com esforço, lia uma palavra. Depois de 2 meses, com esforço, ele estava lendo a frase. Depois de 4 meses, ele já estava lendo o balãozinho inteiro ali. Aí eu deixava ele ler ali alguns balões, né? Porque senão o Natan... Eu perdi o Natan, porque o Natan estava junto, e o Natan não sabia fazer aquilo. E o pai também precisa ter essa sacada de entender o tempo das crianças. Não precisa ser 2 horas, precisa ser curtinho, né? Então o João, por exemplo, nessa idade, a partir dos 6 anos, 5, 6 anos, 7, ele inclusive se desenvolveu na leitura ali. E esse momento devocional, de intenção mesmo, de ensinar as histórias bíblicas, aconteceu com a Bíblia em ação. Essa Bíblia em ação na minha casa. Que legal. Nós lemos a Bíblia inteira, a história de Davi e Golias mais de 50 vezes, a história de Jericó, então, quantas vezes, né? Enfim. Só que quando o meu filho, aí pegando uma experiência para responder a sua pergunta, quando meu filho tinha 8 anos de idade, o João mais velho, eu falei assim, puxa, será que a idade do batismo, sabe quando você começa a pensar, ele tem essa cultura, eu comecei a indagar ele com mais profundidade sobre a fé. E aí eu percebi que as respostas eram superficiais. Ah, Deus mora aqui, Deus é bom. Conhecia as histórias, conhecia alguma coisa sobre o caráter de Deus, mas ainda não tinha clareza do Evangelho. Sim.
E ali, com 8 anos, eu entendi que mais do que o discipulado começa no Evangelho. Então ali eu comecei a abrir o texto com ele, e aí a gente começou a ler o texto bíblico, e aí, com a capacidade um pouquinho maior de entender o abstrato, a gente começou a trabalhar o que é fé, começou a trabalhar o que é a graça, né? E aí começamos no dia a dia trabalhar no texto bíblico. E como dica agora, às vezes a gente acha que esse momento de ensino, ele tem que ser perfeito. Ele não vai ser perfeito, né? Às vezes a pessoa olha no vídeo lá e fala, pastor, seu filho fica tão quietinho, bonitinho, né? Você não viu as broncas que eu tive que dar anteriormente. Assim, mas nem sempre foi assim. Exato. Né? Nem sempre foi assim. Hoje eles estão mais acostumados, Sim. mas no começo não era assim, né? Até hoje, às vezes, eu tô lá quando junta mais informal, daqui a pouco um tá sentado em cima da mesa, o outro pega lá o cubo mágico e quer mexer no cubo mágico. E você tem que ter paciência. Sim. E eu entendo que a gente precisa entender o tempo necessário, né? Porque mais importante do que você fazer um culto familiar de 2 horas por semana é você todo dia entregar um pouquinho. Sim. Né? Constância pode ser uma torneira pingando uma gotinha, ou pode ser uma torneira jorrando muita água. Mas para chegar uma torneira jorrando muita água, você vai ter que passar pela torneira pingando Sim. gotinha a gotinha. O mais importante não é o volume, principalmente no começo, é a constância. Então você vai na academia, você já quer subir 70 quilos do supino, não é? Começa Com 10. 10, não é isso? Então, para construir o hábito, e voltando, né? O tempo de mesa, onde a gente vai falar sobre a palavra de Deus, vai construir esse relacionamento, porque não é só, eu estou usando essa palavra, não sei se eu deveria, mas o tempo de discipulado não é apenas o ensino bíblico, Sim. mas é o tempo junto. É o tempo onde você empresta o seu ouvido, aonde você dá a sua atenção para o seu filho. Entende? E isso constrói relacionamento, Sim. constrói conexão. Quando o seu filho, um filho percebe que o pai está fazendo isso, o filho se conecta com o pai também. E aí, quando ele tiver uma dor de barriga, possivelmente a primeira pessoa que ele vai procurar não é um amiguinho da escola. Talvez é o próprio pai, porque se estabeleceu uma relação de confiança. Ele se sente seguro e tem confiança. Sim. E você só influencia o seu filho se você estabelecer relação de confiança. A liderança, ela só vem depois da confiança. Exatamente. Certo? E a confiança só vem depois do relacionamento. Sim. Então você se relaciona, estabelece confiança e estabelece influência depois. Então, se os pais não têm esse relacionamento e não estabeleceu confiança com os filhos, talvez pelo exemplo, filho, você não pode mentir, mas ver o pai mentindo, você pode até ter relacionamento, mas a confiança vai estar quebrada. Sim. Então, estabelecer uma relação de confiança é fundamental para você ter influência sobre os seus filhos. Porque, deixa eu falar uma coisa que eu acredito, né? Eu acredito que discipulado é liderança. Eu não quero ser apenas pai dos meus filhos. Eu quero ser líder dos meus filhos. Eu quero que os meus filhos olhem para mim e não sigam os meus passos. Eu não quero que eles sigam aquilo que eu estou falando para eles simplesmente por obediência. Eu não quero isso. Porque que tipo de liderança é essa? Sim. Será que é a liderança que Jesus deixou para nós no Novo Testamento? Parece que não. Claro que Jesus quer a nossa obediência, Sim. Claro. mas ela é voluntária. Não é imposta. Não é imposta. Então nós, como pais, a gente precisa construir essa relação de confiança para liderar os nossos filhos a isso. Porque quando meu filho tiver 18 anos, eu tenho que trabalhar para emancipar ele. E depois ele olhar para mim e ver como alguém que liderou ele durante uma jornada de uma forma, e dali para frente a minha influência vai ser diferente. Mas eu ainda vou continuar exercendo uma liderança por influência. Então, voltando à sua pergunta aqui,
Na idade mais jovem, né, mais primeira idade, tem que trabalhar com coisas mais concretas. E depois ali você pode trabalhar com assuntos mais... com coisas mais abstratas, usando a própria palavra de Deus. E o que a gente precisa entender é que a gente precisa ser relevante, né? Por exemplo, eu tenho que falar do meu filho sobre sexualidade. Sim. Eu tenho que falar com meu filho sobre amizade. Eu tenho que falar com meu filho sobre namoro. Eu tenho que falar. Ontem, quando estava voltando, fui buscar o Natan na conversa, eu vim falando sobre... Eu tenho 13 anos, né? Ele é bem acanhado, assim, bem tímido. Eu fui lá e fui provocando perguntas nele, certo? Intencionalmente, para falar sobre o assunto de namoro, sexualidade. Então, é intencional isso. Tem 13 anos. Se eu não falar, quem é que vai falar? Outras pessoas vão falar. Então, assuntos como esse precisam ser trazidos na mesa. E a palavra de Deus nos dá recurso para tratar esses temas, né? Então, aí a gente precisa colher da palavra de Deus o que ela nos ensina, os princípios que ela nos dá, viver eles e transmitir aos nossos filhos. Então, numa idade como um dos meus agora, 13, 15 anos, eu tenho uma preocupação grande de trazer à mesa as demandas que eles têm para eu ser relevante. E que hoje são muitas demandas para um jovem, para um adolescente. Muitas. Muitas. Então eu tento trazer esses assuntos à mesa. E a gente fala... E só para fechar aqui, o discipulado não é um evento. Discipulado é um processo contínuo. Né? Pega lá Deuteronômio 6. Exato. Né? Eu ia falar sobre esse texto. Olha, é na sua casa, é no caminho, é ao se levantar, é ao deitar, é encucar, é colocar dentro da cabeça dos seus filhos. Né? Quando você pega lá Salmo 78, diz assim: os nossos antepassados, os nossos pais, diz o texto, nos entregaram e contaram para nós os feitos de Deus. E nós não podemos esconder isso dos nossos filhos. Salmo 78, 5. Ou Salmo 145, 4, que diz: uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. É claro que nas linhas do Novo Testamento, isso toma uma amplitude muito maior, porque os discípulos não fazemos só em casa. Sim. Nosso chamado é para as nações. Mas a partir da nossa casa. Também, exatamente. Né? Então aqui tem... Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondido. Ótimo. Não só minha, mas como todo mundo está ouvindo. E quais hábitos ou disciplinas espirituais nós precisamos manter? Então, oração, leitura da palavra, tempo de comunhão, tempo de mesa, porque é na mesa também, no almoço, né? Ontem nós lemos João. Acho que 10, 12 versículos de João na mesa. E o João, depois que a gente leu, ele meio que mudou de assunto e tal. Voltamos no assunto e lemos ali uma leitura bíblica. Mas respondendo a sua pergunta, termina a sua pergunta, eu te interrompi. Não, é isso mesmo. Mas às vezes a gente... Sabe o Bernardinho, o técnico Sim. da seleção brasileira? Tô lendo o livro dele. Tá lendo o livro dele? Tô lendo o livro dele. Às vezes a gente acha que a gente precisa de coisas mirabolantes. Mas ele nos ensina que a gente precisa ser bom mesmo nos fundamentos. Sim. Certo? E na vida cristã é igual. A gente precisa investir o nosso tempo nos principais fundamentos. Olha só. Leitura da palavra, oração, comunhão. Ó, 3. Serviço na igreja. 4. Se nós nos dedicarmos com empenho nesses 4... Se eles forem bons nesses 4... Ser bom no básico, né? As coisas, as outras vão acoplando. Entendeu? Exato. O que às vezes acontece... Eu vou dar um exemplo do dia a dia. Que às vezes acontece comigo. Pastor, o livro de Enoque. Mas o livro de Enoque... Né, tem um irmão que sempre pergunta e eu brinco com ele. O livro de Enoque, pastor... É apócrifo? Como que é? Eu tô pensando em ler o livro de Enoque. Tá bom, tu quer curiosidade? Mas você já leu a Bíblia? Não. Né? Assim,
Por quê? Despertou uma curiosidade. E às vezes as pessoas são atraídas por essas coisas. Sim. Mas esquece do principal, que é a palavra de Deus. Exatamente. Né? Peca no básico. No básico. Né? No básico, no simples. No feijão com arroz. Certo? É verdade. No feijão com arroz. Às vezes as pessoas estão avançando em assuntos teológicos Complexos. Profundo. e não sabe explicar o evangelho ainda. Tem uma coisa errada aí. Né? Sim. Me disseram assim quando eu me converti, alguém me disse: não, você agora se converteu, né? E agora que você já entendeu e tudo mais, agora você precisa avançar para outros assuntos proféticos, assuntos dos dons do Espírito, outros assuntos. Você precisa crescer em outras áreas e conhecer mais. E eu não estou dizendo que a gente Não seja importante. Mas agora que você já conheceu o Evangelho, você precisa ir para esses outros assuntos. E esse é um equívoco grande. Sim. Porque lá em Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo está orando, né? Ele fala lá, eu me coloco de joelhos para orar diante de toda a família, né? E eu oro para quê? Eu oro para que vocês sejam arraigados no amor, pelo Espírito, para que vocês possam conhecer a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, né? Então, é interessante pensar que o Evangelho, pelo menos na minha vida, eu fui tendo expansões de entendimento ao longo da minha vida cristã, sabe? Eu lembro uma vez que eu cheguei para o meu pastor, depois de ter pregado um sermão, eu preguei um sermão e fui pensando para casa no sermão que eu tinha pregado. Eu não era pastor ainda. E em casa eu falei, meu Deus, esse negócio que eu preguei aqui, eu não entendo direito. Eu não entendo direito isso. Mas naquela noite em casa, Deus abriu os meus olhos para entender uma profundidade do Evangelho que eu não tinha entendido ainda. E eu lembro que no outro dia eu fui na casa, ao encontro do meu pastor, e falei, pastor Silvio, eu preciso falar uma coisa para você. É aos prantos, chorando. E eu falei, cara, Jesus morreu por nós na cruz. Ele entregou a vida dele para nós na cruz. Era para nós estarmos lá. E eu fui falando as mesmas coisas que eu já tinha falado, que eu já tinha ouvido. Porém, a profundidade daquilo dentro do meu interior não era a mesma. E depois que você experimenta uma expansão do evangelho em si, você não é o mesmo. Não, não é. Né? Não é o mesmo. Então isso na minha vida eu experimentei algumas vezes, sabe? De uma compreensão maior. Porque eu acredito que o texto lá de Efésios diz que este conhecimento sobre amor excede todo conhecimento. Então a gente vai passar a vida inteira tentando entender esse amor, o evangelho, e a gente não vai conseguir. Né? A gente tem que conhecer e prosseguir conhecendo. Sim. E isso é o básico. Entende? Voltando aqui, Sim. é básico, o evangelho é o básico. Quantas pessoas que acreditam que estão numa vida religiosa, espiritual, nas alturas, e você faz uma pergunta assim, mas se você morrer hoje, você vai para onde? Não sei, pastor. Não sei. Eu acho que eu não estou muito firme, acho que eu não vou. Porque não conhecem o evangelho. Exato. Parece que isso é incomum, mas não é. Não é. As pessoas, quando vêm me procurar, eu faço essas perguntas aqui, para entender onde a pessoa está. Porque as pessoas estão com problema no casamento lá, mas não entendeu o evangelho. Né? E aí eu quero que a pessoa siga e aprenda a obedecer os mandamentos de Jesus, mas ela não conheceu Jesus ainda. Sim. Aí é quase né? Não vai funcionar. Imagina eu querer impor as práticas cristãs para uma família não cristã. Ela vai quebrar. Claro. Porque é só pelo Espírito de Deus. Então, o Evangelho é algo que precisa ser anunciado, falado. Não existe outro caminho. É algo sobrenatural. Sim. Deus abre os olhos, como fez lá de Lídia, né, em Filipos, abriu os olhos dela para que ela pudesse compreender aquilo que Paulo estava falando. Lucas 24, Jesus disse assim,
Ele diz assim, o texto bíblico, é lindo esse texto. Tu fecha os olhos para lembrar do texto aqui, tá? Mas ele diz assim, algo parecido com isso, que Jesus tinha aberto o entendimento dos discípulos para que eles pudessem compreender as escrituras. Caminho de Emaús, né? Um pouquinho para frente ali. Quando ele está terminando ali, quando ele está fazendo o fechamento do evangelho. Então, Jesus, ele opera pelo Espírito Santo para abrir o entendimento, para que a gente possa compreender o evangelho. Então, eu sou um cara que aposta muito no simples, sabe? Aposta não, né? Me dedico no simples. E eu acho que o simples traz resultado. É o simples que funciona. É o simples que funciona. Sim. Pô, Jesus foi um cara simples. Simples. Não é? Simples. Uma vez eu ouvi do evangelista Monk. Ele estava pregando no lugar onde eu estava, no lugar que ele estava pregando. Ele falou assim, eu sei pregar de A a Z, mas eu prego o ABC. Eu prego o simples, eu faço o básico. É verdade. É isso aí. É muito importante isso. Billy Graham disse assim, acho que foi o Billy Graham, se eu não me engano, posso estar confuso agora, mas que ele passaria o resto da vida dele pregando o evangelho a partir de Romanos 8. Quando eu escutei isso a primeira vez, eu falei, não é possível, né? Por que ele vai passar o resto da vida pregando Romanos 8? É um capítulo só, Sim. né? Mas tem uma profundidade do evangelho lá que, se você quiser, você passa o resto da sua vida pregando aquilo lá. Exato. E é o simples, é o ABC. Né? É o básico que funciona. Mas, pastor, quando tem resistência dos filhos em casa, como fazer? Porque pode acontecer também, né? Claro. Os adolescentes, principalmente. Como agir nesses casos? Olha, a gente precisa entender que quando a gente está tratando com uma... Você usou a palavra rebelião, não, né? Não. Você usou Não. qual palavra? Resistência. Eu vou fazer essa distinção aqui, é importante. Mas quando a gente está trabalhando com uma resistência, eu creio assim, que os pais são colocados na vida dos filhos com uma das missões dos pais é exatamente quebrar a vontade dos filhos. Os filhos, quando nascem, muitas vezes tem uma cultura hoje que os pais começam a fazer todas as vontades dos filhos. Exato. E aí o que você constrói nessa família? Você constrói um ser humano que realiza todas as suas vontades. E aí quando chega lá com 13 anos, você fala assim, agora não é mais a sua vontade que vai ser feita, vai ser a cartilha dos pais. E ali acontece uma quebra, uma resistência forte que pode inclusive ir para um caminho de rebelião. O que eu entendo é que os pais precisam entender que a oportunidade do filho tomar uma decisão, ela tem que ser dada ao longo da vida. Então, quando seu filho lá tem 0 anos de idade, acabou de nascer, você vai dar o TT para ele na hora que tem que dar. Não importa a vontade dele. Você vai dar ali o TT. Claro que se você perceber que ele já tomou lá, você não vai forçar mais. Mas não é só na vontade dele. A liderança e a vontade é dos pais. E assim continua. Quando a gente dá muita possibilidade para os nossos filhos, como eu fiz no começo, que eu não sabia disso, eu falava assim, filho, tem 2 sucos aqui. Qual suco você quer beber? O de laranja ou de abacaxi? Eu quero de abacaxi. Filho, o que você quer comer? Batatinha ou macarrão? Batatinha. O que você vai dando para o filho? A possibilidade dele fazer escolhas. E a criança, inconscientemente, pensa assim, poxa, peraí, eu estou usando a minha sabedoria para tomar decisão. E se você fizer isso sistematicamente, você vai educar um filho viciado em tomar decisões. Sim. Qual roupa você quer vestir? Parece coisa pequena, mas uma criança com 2 anos de idade, 3 anos de idade, ela não tem sabedoria para tomar decisão nenhuma. A autonomia que ela tem é 0. Os meus têm essa idade. É 0. É 0. Conforme eles vão crescendo, a gente vai percebendo a maturidade deles, a gente vai permitindo que eles façam escolhas. Eu já vou responder sua pergunta, calma lá. É que eu quero construir esse pensamento antes
de responder, porque a sua pergunta tem a ver com alguém que não seguiu esse processo. Sim. Certo? Você vai liberando a escolha conforme a criança vai ganhando maturidade. Então, a possibilidade de tomar decisões cresce, né? A autonomia da criança cresce, conforme a maturidade dela cresce. A palavra de Deus diz assim, olha, não se estribe sobre o seu próprio conhecimento, né? Não se considere sábio aos seus próprios olhos. Quando você deixa uma criança de 3 anos decidir o que ela vai comer, você está dizendo para ela assim, você é sábio aos seus próprios olhos e você já sabe o que você pode comer. Então você está fazendo ao contrário que a palavra de Deus diz para nós. Você está ensinando ela a fazer o contrário. Então esse processo ele tem que ser gradual para que tenha um processo onde, quando a criança chega em 10, 11, 12 anos, ela não surge essa resistência a ponto de se tornar uma rebelião. Sim. Né? Mas as resistências vão surgir? Claro que vão surgir, porque as crianças têm a vontade delas, elas vão entender. Mas, por exemplo, com os meus filhos, eu ensinava assim, olha, filho, você não tem liberdade de fazer estas coisas. Como assim? Como assim? Pô, eu quero brincar de carrinho. Não, você não tem liberdade para brincar de carrinho. Você tem que vir perguntar para o pai e para a mãe. Papai, posso brincar de carrinho? Pode. Então, o que você está inculcando? Você está inculcando que aquela criança ela não tem liberdade. A liberdade está atrelada aos pais. Então, isso num processo, ao longo dos anos, você vai educando a criança a entender que tem algumas liberdades que ela tem e outras não. Sim. Conforme ela vai amadurecendo, você vai dando mais liberdade para ela. Nesse processo, claro que tem as resistências. Mas, por exemplo, se uma criança de 12 anos fala assim, eu não vou no culto, eu não quero ir no culto. Desculpa, você não tem liberdade para tomar essa decisão. Entende? Quando você constrói isso, fica fácil. Já é automático. Já. Pai, eu não quero ir no culto. Você não tem escolha. Os limites precisam ser declarados, precisam ser impostos, né? Declarado, precisa ter limites claros. Né? Existe uma militância que prega o contrário disso hoje. Então a criança, ela decide, ela tem que escolher, ela tem vontade própria, é isso, é aquilo, como se fossem pequenos adultos. Exatamente. E aí o texto de Provérbios nos ajuda demais. Né? Não se estribe sobre o seu próprio conhecimento. Nós não podemos permitir que a criança se estribe sobre o seu próprio conhecimento. Tanto que eu estava percebendo na vida dos meus filhos um comportamento inadequado, e quando eu aprendi isso, eu cortei. E o comportamento dos meus filhos mudaram. Mas eles eram bem pequenininhos, sim. Tipo 2, 3 anos, entendeu? Tem 2 canecas aqui, amarelo ou azul, qual você quer? Eu quero azul. Pra que você está falando isso? Você só está fazendo isso para incentivar o seu filho a tomar uma decisão numa idade que ele não precisa. Exato. Né? Eu lembro que o Natan era bem pequenininho e ele falava, né? Natan, e ele respondia, sim, papai. Mas por que você não ensina o seu filho responder assim para você? João, sim, papai. Por que a gente não ensina? Ensina a criança a responder desse jeito. Exato. Fala. Natan, fala. Não, fala não. Sim, papai. É só, não é? E você vai ver como a comunicação melhora. Exato. Você não pode pegar isso aqui e brincar a hora que você quer. Você tem que perguntar para o papai e para a mamãe. Posso? Pode, filho. Porque aí você vai educando as liberdades que eles têm. E aí eu escutei alguém falando, mas quando seu filho chegar com 13 anos, ele vai se rebelar, que não sei o quê. Cara, na minha casa não é assim. Tive dificuldades e resistência? Claro, todo mundo tem. Normal. Mas o meu filho não é. Tem momentos difíceis, ainda tem. Mas eu acredito que a construção ao longo do tempo ajuda muito nessa fase. Quando o seu filho fizer 13 anos, ele não vai querer saber mais do pai e da mãe. Na nossa casa não é assim. Ele ainda, quando eu deixo na porta da escola, ele vem, me abraça, me beija na frente do amigo dele. Ele não tem vergonha de fazer isso. Eu acho que tem a ver com uma relação de confiança e influência. Sim. Entendeu? Porque ele não está apenas obedecendo o que eu falo, mas ele está comigo ali numa relação de confiança. Mas, quando a resistência acontecer, agora
depois que eu fiz toda essa... O pano de fundo. Tá vendo como eu não consigo responder, às vezes, de maneira simples? Porque para mim, se eu fizer só essa resposta sem eu falar o pano de fundo, ela vai ser superficial, né? Mas se você tem uma resistência, você vai ter que estabelecer os acordos, as regras, né? Então, se eu falar, eu não vou pegar um resistente, eu não quero ir no culto hoje. Significa que esse acordo nunca foi estabelecido. Nós, da família Turano Firage, nós servimos a Deus. A gente pode um dia ou outro deixar de ir no culto, isso pode acontecer, mas não é só porque eu tô não tô afim. Porque a gente não vai no culto porque a gente está afim. Então isso foi ensinado. Então isso foi estabelecido. Mas se chegou nesse momento e gerou resistência, você vai ter que dar passos atrás. A palavra de Deus lá, em 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção e a instrução na justiça. Eu gosto de empilhar essas palavras, que ajuda um pai que está enfrentando uma resistência e que precisa fazer a correção do caminho, certo? Sim. Preciso corrigir. Mas eu acho que as pessoas têm que empilhar, ó. Primeiro a gente ensina o porquê, como é que funciona. Depois a gente instrui. A instrução, ela é empilhada em cima do ensino. Faça isso e não faça aquilo. Instruções claras. É isso que a gente faz e aquilo que a gente não faz. Só que na jornada, depois que você ensinou e instruiu, você percebe que seu filho começa a escorregar. O que você faz? Dá um cartão amarelo, que é a repreensão. Ó, eu já te ensinei isso, já dei a instrução. Mas você tá bobeando aqui, cara. Você vai mais um pouco aqui, você vai sair fora do caminho. E quando a criança sair fora do caminho, você corrige, dá um cartão vermelho, e aí age com disciplina. Só que qual que é um grande equívoco? Muitas vezes os pais não trabalham com o ensino, com a instrução, com a repreensão e querem a resposta sobre como eu corrijo isso. Então é uma construção. Se você simplesmente impor uma regra sem explicar as razões por que você daquilo, faz isso, qual que é o princípio de Deus que você segue, e simplesmente colocar a regra e dizer, aqui na minha casa é essa regra que funciona, eu não quero saber da sua opinião, parari parará. O que vai gerar na cabeça do seu filho? Vai gerar uma incompreensão por que ele tem que fazer aquilo. Sim. Porque ele não foi ensinado, não foi instruído, nunca foi repreendido e às vezes está ali tomando um safanão e nem sabe por que está tomando um safanão. Então o caminho de resgate, vamos chamar assim, quando surgem as resistências, é construir, né? Construir. Se você percebeu, peraí, então deixa eu dar um passo para trás e vou construir. Filho, é o seguinte, ó, você tá falando essa situação quando a criança é um pouco 12, 13 anos ali, falando da adolescência, né? E você tem que construir. Olha, é isso, é assim que nós agimos aqui. Então você ensina, dá as instruções e fala, e aqui, daqui para frente é assim. E você precisa convergir o seu filho para esse caminho. O que acontece é que às vezes o pai e a mãe não têm relacionamento com o filho, não tem uma relação de confiança e quer que a casa funcione redondinha nas suas regras. Não vai funcionar. E então, da maneira que você avança é perigoso. Se você avança de maneira errada, você pode perder a mão e você perder o coração dos seus filhos. Né? Exatamente. Uma das grandes vitórias que eu considero na minha jornada foi o dia que o meu filho veio confessar o pecado dele para mim. Então, para mim, é uma das grandes vitórias. Por quê? Porque a relação de confiança tá tamanha que ele entendeu que ele poderia confiar em mim. Ele tem essa liberdade para contar um pecado. Então, para mim, isso é uma grande vitória. Alguém pode falar, mas isso é uma loucura, seu filho cometeu um pecado. Não, porque quem aqui não tem pecado, todos atire pecaram. A primeira pedra, né? Exatamente. Porque também às vezes a gente quer comportamento dos nossos filhos. Sim. E nós não somos pastores de comportamento.
Nós somos pastores do coração dos nossos filhos. Né? A mudança que Deus faz é de dentro para fora, né? Davi diz, cria em mim um coração puro, né? Bem-aventurados os puros de coração, né? O Novo Testamento, ele escancara isso de tal maneira que não é apenas o comportamento, mas é a intenção. E quem pode mudar isso é Deus, no poder de Deus. Então a gente precisa pastorear o coração dos nossos filhos e saber que muitas vezes o nosso filho vai aprender com os seus erros quando nós pais também expressamos os nossos pecados e confessamos os nossos erros, pedimos perdão para os nossos filhos. E é importante esse processo, né? Mas voltando a restauração de uma resistência, ela vai passar por uma reconstrução do relacionamento. Porque mesmo ontem eu estava com meu filho, né? Eu dei uma bronca nele. Duas chamadas nele, né? Tá falando de ontem, para vocês entenderem que não é história de 10 anos atrás. E eu falei, e ele falou, pô, pai, falando assim, você parece tá dizendo que eu não tomo conta das coisas e tal, né? E aí eu vi que eu dei uma apertadinha demais. E falei, tá bom, filho, mas papai pode ter apertado um pouquinho mais aqui. Mas você também precisa entender que faltou um pouco de zelo aí com isso que você está mexendo. Então nós nos entendemos ali, né? Então não é só eu tô certo, você tá errado, né? Tem essa conversa para você ouvir o que o outro tá falando, para você não ser o Deus do universo, achando que você sabe de tudo. E na verdade a gente aprende com os nossos filhos todos os dias, né? E a gente precisa de humildade intelectual, certo? Humildade intelectual, humildade para pedir perdão para um filho. Né? Eu já fiz muito isso. Sim. Muitas vezes. Já fiz também. Muitas vezes. E acho que não tem... Porque senão a gente veste uma máscara de religiosa, entendeu? De perfeição. Eu já tô cansado disso, sabe? Colocamos o mito da perfeição em nós. Aí a gente vive... O que a gente vive? Vive uma máscara, né? Exato. Uma máscara para fora, para dentro. Então, a minha família não é perfeita, eu não sou perfeito, cometo os meus erros, meus exageros. Eu tô falando assim... coisas que eu acredito e busco fazer, mas às vezes eu não consigo fazer o que eu busco fazer. Claro. Né? E aí quando eu ultrapasso, o que eu tenho que fazer? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Pensa na música. É o apóstolo Paulo, diz isso claramente. Né? A única coisa que eu posso fazer é voltar atrás e me retratar, né? Mas é importante, quando a gente tem um movimento de resistência, né? Que pode gerar uma rebelião, né? Assim, uma coisa mais séria mesmo, para você perder o seu filho, certo? O relacionamento ficar quebrado de tal maneira que os métodos de restauração vão ser muito doloridos. Você precisa construir relacionamento, conexão, paciência, emprestar os ouvidos, dar atenção, sabe? E isso vai gerar. E ser uma pessoa coerente. Pessoa coerente é aquela que vive aquilo que fala. Isso gera confiança, né? Exato. O que sai da minha boca é o que eu falo. Sempre. Não, às vezes eu falo uma coisa, às vezes eu falho. Mas quando eu falo naquilo que quando eu não faço aquilo que eu falei que ia fazer, eu tenho que me retratar. Para as pessoas ao meu redor saber que eu falhei e eu tô ali num processo de transformação. Sim. Então eu vejo esse caminho, né? E quando um filho tem 13 anos, 14 anos... e entra numa resistência muito forte, o mais interessado na restauração desse relacionamento e da vida do seu filho, não tenha dúvida nenhuma que é Deus. Sim. Então Deus já está do seu lado nesse processo. Mas o que muitos pais precisam entender é que a gente não muda o nosso filho. A gente não muda o nosso cônjuge. Então, se eu estou tendo um problema com o meu filho, eu tenho que perguntar para Deus assim, Deus, o que eu preciso mudar? Porque eu sei que eu não consigo mudar meu filho. Sim. Mas o que eu consigo mudar nessa relação? E é assim que a gente tem que fazer com o nosso cônjuge, com o nosso filho. Deus mudando a nossa vida, talvez isso transborde na vida dos nossos filhos também. Mas existe muito
Existem muitos desdobramentos da vida dos filhos que de fato acontecem por responsabilidade dos pais. Eu não quero pôr peso Sim. em ninguém, eu não quero carregar culpa, certo? Mas, ao mesmo tempo, nós, como filhos de Deus, precisamos entender que nós temos uma responsabilidade. Entende? Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade, né? Assumir esse compromisso. Porque, senão, se você deixou o seu filho ser criado pelo mundo durante 15 anos, você vai colher consequências. Sim, com certeza. Trazer Tem de volta é difícil. Tem um casal que eu aconselhei um tempo, e depois eles ficaram longe de Deus, né? E na época, quando eles se afastaram, eles nem eram da minha comunidade, os filhos tinham 3, 4 anos, e eu falava para ele ano após ano, olha, você vai piscar o olho, a sua menina vai ter 15 anos, volta para o caminho de Deus, volta para a igreja. E no outro ano, quando eu tinha um contato, falava a mesma coisa. Hoje, tem 15 anos. Tem 15 anos. Tem 15 anos. Passou 10 anos. O tempo voa. Passou 10 anos. E aí? Qual semente foi lançada nesses 10 anos? Né? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, aquilo o homem colherá. Né? Gálatas 6. Então a gente precisa ter clareza, né? A gente tem que semear na vida dos nossos filhos, mas graças a Deus que o nosso Deus é um Deus de misericórdia e graça. Amém? Graças a Deus. E Ele está disposto a restaurar a nossa vida, restaurar a nossa casa, restaurar os nossos filhos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos e falamos. Ele é poderoso para tal. Então, papai e mamãe que está escutando aqui essa história, está com um problema de resistência, a primeira coisa é buscar ajuda em Deus, porque se alguém pode mudar essa situação, é o Senhor Jesus. E nós temos que buscá-lo nele e permitir que ele vá nos ajudando. Agora, se a situação começa a ficar difícil, a gente precisa de aconselhamento. Sim. Se está escapando, talvez a pessoa precise fazer um curso. Eu fiz curso de educação de filhos e eu aprendi muita coisa. A gente nasce sabendo educar filhos. Não. Se a gente não estudar, a gente vai replicar o que os nossos pais fizeram. Exato. E mesmo estudando, a gente replica. Eu, por exemplo, por vezes já me vi fazendo uma coisa, aí eu falei, peraí, quem faz isso? É meu pai que fazia isso. Mas eu não vou fazer isso, né? Mas a gente se pega replicando, porque o processo é muito forte, né? É inculcado em você. Templa o que o nosso pai faz e a gente acaba fazendo igual. Ricardo, e quando vem a decide o livro? Preciso colocar isso no papel. Preciso escrever isso. Foi assim. Quando os devocionais começaram a ter uma exposição maior, eu recebi uma pergunta, eu recebi milhares de vezes essa pergunta. A pergunta era a seguinte: pastor, como é que você escolhe o texto? Como é que você escolhe o texto? E para responder, eu não conseguia responder todo mundo, eu criei o que eu chamei de devocional puro e simples, que era um e-book de 7 devocionais e eu disponibilizava gratuitamente o devocional e fazia o devocional com os meus filhos. E aí eu falava, olha, eu tenho alguns critérios que eu escolho os textos, mas se você quiser, pega o devocional lá no link da bio e faça. Mas eu escolhi os textos por alguns critérios, por demandas, por desenvolver ali uma coisa que ele precisava desenvolver na idade dele, e por alguns outros critérios também, por exemplo, cobrir os assuntos fundamentais da fé. E fui fazendo isso, e eu fiz durante, acho que 1 ano e meio, né? Bastante. O devocional. Só que eu entendi, escutando as perguntas, escutando as pessoas, que muitas vezes as pessoas também olhavam para a situação, e elas tinham ali um vislumbre de uma inspiração, e começavam e paravam. Porque uma coisa é você querer fazer, construir um hábito, a outra coisa é você construir o hábito. São 2 coisas distintas. Então, eu entendo que para construir um hábito, você precisa de alguns passos, inclusive passar por um despertamento. Se você não entender que aquele negócio é importante, urgente, por que você vai fazer? Você
vai acabar priorizando outras coisas. Então, a partir desse momento que eu comecei a perceber essa demanda, né, que muitos pais até tinham, olhando e se inspiravam, porque eles falavam, pastor, eu comecei a fazer aqui, eu estou inspirado, eu estou vendo você fazer, eu quero fazer igual, né? Eu percebia também que as pessoas paravam, as pessoas não construíam, ter um método claro e não tinham ferramentas ali para fazer. Sim. Né? E às vezes algumas sabiam já o que fazer, mas não sabiam como. Né? Então, pensando nisso tudo e sendo ali questionado por mim mesmo em oração, eu entendi que eu queria escrever isso para materializar uma forma de ensinar os principais assuntos da fé para os nossos filhos. Por quê? Por conta daquela experiência que eu tive mesmo com o João, de perguntar para ele e ele responder para mim de uma forma meio fluffy, sabe assim? Superficial. Então, assim, se na minha casa isso aconteceu, está acontecendo na casa das outras pessoas. Então, como é que eu fiz para superar isso? Então, eu conto, o livro tem 2 partes, então na primeira parte é um chamado ao discipulado que começa em casa, despertando os pais sobre a responsabilidade, sobre o que é o discipulado, que discipulado é mais do que simplesmente uma instrução, mas é também estilo de vida, que precisa ter conexão, segurança, relacionamento, que tem que começar em casa antes de ganhar as nações. Então, alguns desses assuntos eu trato na primeira parte do livro para incentivar, então, os pais que eu comecei a me relacionar. Porque quando eu vejo a realidade da minha comunidade local, é uma. Mas a partir do momento que eu comecei a ter, assim, a ser exposto a muitas pessoas, eu comecei a enxergar realidades que antes eu não enxergava. Sim. E aí, vendo essa realidade de distanciamento, de não saber, né, o como, porque às vezes a gente fala assim, outro dia eu estava conversando com um rapaz num outro podcast, ele falou assim, não, mas abre um texto, lê o texto, explica o texto. Tá bom, falei para ele, para você pode ser fácil, para mim pode ser fácil. Sim. Mas não é fácil para a maioria das pessoas. Não, A maioria não é fácil. para a é maioria fácil. não é. Quem tem vida de igreja e lida com pessoas sabe disso. Não é. Então, o desejo de escrever o livro vem com isso, de criar um despertamento, mas não apenas despertar, mas também de dar um passo a passo. Você não sabe por onde começar? Começa por aí. Começa por aqui. Sim. Então, na segunda parte, tem 21 temas, né? Com perguntas, respostas e o texto bíblico. Porque esse lance de pergunta e resposta, que a gente sabe que tem muito a ver até com catecismo, né? E está inspirado no catecismo, ele é poderoso demais. É um método que eu uso. Se você perceber nos meus vídeos, você vai perceber que eu faço perguntas e respostas. Eu faço perguntas, eu não dou resposta. Até quando eu estou pregando, eu faço pergunta. Sim. Eu estou pregando, é porque é o meu jeito, sabe? Mas o que é isso aqui? Aí a igreja fica lá pensando. Não, fala. Porque quando isso, o processo fica ativo, né? Então, respondendo a sua pergunta, o livro surgiu dessa percepção, dessa demanda, desse público, entende? Que Deus colocou no meu coração uma mensagem urgente. Sim. Que os pais precisam assumir o seu papel. Sim. A gente vê líderes e pastores que estão negligenciando isso. Transferindo verdade a ou não? responsabilidade também, às vezes. Transferindo, Né? não Transfere é. pra escola, transfere pra Exato. igreja. Para a igreja. E não podemos terceirizar essa missão. Não. Uma geração contará a outra geração. Exato. Deuteronômio 6 diz: fale aos seus filhos. Sim. É missão dos pais, né? É intransferível. Sim. Educação é intransferível dos pais. Você pode colocar ele para aprender outras coisas mais profundas na fé que você não sabe explicar, mas o beabá daquilo que você crê, você tem que transmitir. Exato. Então, por conta dessa minha percepção, eu me lancei aqui para escrever o livro, né? E aí, como eu falei, o livro tem esses 2 blocos. Um bloco mais de despertamento e um bloco onde eu trago ali uma coisa prática. Não sabe por onde começar? Começa por aqui.
Faz uma pergunta, deixa ele ler o texto bíblico e deixa ele responder a pergunta a partir do texto que ele leu. Legal. Aí ele vai ter dificuldade no começo? Claro que vai ter. Um monte de criança não tem dificuldade para ler, Sim. certo? Mas aí além de... Olha só que interessante. Isso é tão poderoso, porque além só de você ensinar a palavra de Deus, você vai ensinar a interpretação de texto. Você vai ensinar a leitura. Pede para o seu filho ler em voz alta. A gente não lê em voz alta. Melhora a comunicação. Existem outros benefícios que a gente não imagina. Sim. Se você fizer isso todo dia. Se eu pego o meu filho lá, há 3, 4 anos atrás, quando eu pedia para ele ler um texto, e eu vejo ele lendo o mesmo texto hoje, não é igual. Não. Ele é A diferente. evolução é fantástica, né? É fantástico. Isso melhora até nos estudos. Sim. Né? E na interpretação do texto. Olha, Deus nos deu uma coisa no meio das orelhas. Exato. Certo? Pensa. A gente tem que saber aprender a pensar. Exato. A gente- Uma cabeça pensante. uma cabeça né? pensante. Né? Sim. Eu sempre falo isso na minha igreja local. Vocês não podem acreditar em tudo que vocês estão ouvindo por aí. Até mesmo aquilo que eu estou falando, vocês têm que conferir na palavra de Deus. Exato. Porque se um dia eu ficar louco aqui e começar a pregar outra coisa, vocês têm que dar um jeito de proteger a igreja. Sim. Então vocês têm que fazer como os bereanos, né? Exatamente. E então nesse processo, a criança ela vai sendo envolvida no ensino, no aprendizado. Não é a sua resposta, é a resposta dela. Porque você faz uma pergunta e deixa ela responder. Sim. Se ela errar, você ajuda ela a entender, para ela encontrar a resposta dela, e ela vai construindo as suas próprias respostas. Isso faz com que ela seja ativa no aprendizado, faz com que ela alcance uma memorização maior, porque Sim. você escutar uma informação é diferente quando você tem que elaborar uma conclusão. A resposta não é mais a resposta do livro, é a resposta que ela encontrou. Não é uma resposta que alguém te deu, é uma autodescoberta que a própria criança fez. E isso vai solidificando na cabeça da criança. E aí você fala, faz um pouquinho por dia, faz 3, 4 perguntas no dia, no outro dia volta, revisa, vai adiante, volta, revisa, vai adiante. Isso num processo contínuo, quando você passa um tempo, a criança recebeu ali informação pertinente para ela ter a formação dela, né? Então a segunda parte do livro é um método para você ensinar a palavra de Deus às crianças. Eu fui apresentado a esse método de ensino por perguntas e respostas no início da minha conversão. Isso marcou minha vida. Sim. Né? E é um bom método. É um bom método. Eu uso isso, por exemplo, as aulas de batismo na minha igreja, a apostila lá é perguntas e respostas. A aula, o cursinho de membresia, perguntas e respostas. Pega o texto bíblico, que é a igreja, tá? Tudo perguntas e respostas. Porque faz a pessoa ser mais ativa. Ela pensar, né? Eu sinceramente, qual que é o objetivo de um pastor ou de um professor? O objetivo é fazer uma boa pregação e ser elogiado, dar uma aula eloquente, que as pessoas olhem e falam, oh, será que esse é o objetivo? Ou será o objetivo maior é fazer com que a pessoa que está do outro lado realmente pegue aquilo lá e guarde no coração? Sim. Então, se o objetivo é o segundo, a gente tem que usar de tudo que a gente tem nas mãos para chegar lá, né? Os louros, por exemplo, eu como pastor, o que mais alegra um coração de um pastor se não saber que o irmão se converteu ou que ele está crescendo na fé? Não tem coisa... Exato. Né? A gente está gastando a nossa Ver vida Cristo sendo formado neles. para né? isso. Então, quando isso está acontecendo, a gente tem alegria. Sim. Né? Então, não é... por exemplo, eu tenho 485 mil seguidores. Mas, meus irmãos, vou ser bastante sincero para você. O que isso é? Exato. Irmãos, não é nada. Não é nada. O que é mesmo é quantas pessoas desse grupo todo, de alguma forma, já foi impactada para mudar a sua vida na sua casa. É isso que importa. E aí, se tem 5, 10, 15 pessoas, tem muito mais que isso. Mas se tem esse grupo de pessoas assim, aí glória a Deus mesmo. Porque
esse é o objetivo de tudo. Né? Tem mais pessoas. Sabe, eu tava pensando aqui sobre meus filhos ainda são pequenos. Meu menino vai fazer 4. Quando sair esse podcast, já tem 4. E minha menina 2. E eu sempre ensino, dentre muitas coisas que eu ensino, eu sempre bato na mesma tecla. Filho, o papai te ama muito. O papai ama muito a mamãe. Mas tem uma pessoa que o papai ama mais. E ela se chama Jesus Cristo. Ele está acima de vocês. E para você também, filho. Jesus Cristo tem que estar acima do papai e da mamãe. Aí todos os dias eu pergunto, filho, quem você ama mais? Ah, pai, Jesus Cristo. E depois, o papai e a mamãe e a Teté, que é a irmã. Mas eu já inculco isso nele. Glória a Deus. E olha que interessante, você ensinou e faz a pergunta, né? Eu faço a pergunta. E tem que fazer mesmo, porque... Todos os dias. Glória a Deus por isso. Jesus perguntou assim, o que os homens dizem? O que estão dizendo aí que eu sou? Quem fazia isso era Jesus. Sim. E não tem um jeito melhor, né, do que você inculcar do que fazer perguntas. Essa resposta é dos seus filhos, Sim. né? E esse é um dos elementos extremamente importantes que a gente precisa ensinar, que é a Exato. prioridade que eles devem ter na vida deles, né? Você pensando nisso todos os dias. Eu amo Jesus. É. Merchan. Merchan. Pastor, posso fazer um merchan do seu livro? Claro, fica à vontade. Acho que você vai ser melhor do que eu. Não sou muito bom de merchan. Meus amigos, já que o pastor liberou, tá liberado. Amigos, como a gente sempre faz, a gente gosta de dar um incentivo para você poder comprar aqui na Plenitude. Agora você sabe que tem frete grátis nesse mês de setembro, então aproveita aí para você levar o livro do pastor para casa com um descontinho a mais que o Gustavo não. Olha aí, tô errando aqui já, gente. Não é o Gustavo quem está aqui mais, meus irmãos. Vai estar aí na tela o QR Code para você poder comprar com desconto. Acesse aí plenitudedistribuidora.com.br e faz uma coisa, compra um para você e compra também para uma família de amigos que você tem aí e que você quer que eles instruam seus filhos no caminho do Senhor. Aqui, ó, uma excelente ferramenta para você poder usar e também dar de presente. Beleza, meus amigos? Acessa aí. Eu vou usar quando os meus filhos estiverem na idade que vai chegar logo, daqui a pouco a gente piscou. Vai piscar o olho. Ficou há 15 anos. Já tá falando na barba. Eu vou usar o seu livro na mesa Amém. da minha casa. Glória a E Deus. vai ser uma alegria para mim poder se espelhar no que você faz. Amém. Aí você tem Glória que a falar Deus. assim pra eles. Filho, Isaac, Esther. Há 12 anos atrás, papai tava com o autor desse livro. Olha só, hoje ele já tem 60 anos, olha ele lá. Eu também já vou estar quase lá. Mas se você precisasse deixar uma mensagem final para as famílias que estão nos escutando e que precisam realmente implantar isso nas suas casas, qual mensagem seria? Que assim, a gente precisa colocar o nosso Salvador acima de tudo, né? Da nossa família. A gente precisa depender dele. Não é o que a gente faz, mas é o que o Senhor faz através da gente. Às vezes a gente fica preocupado com o futuro da nossa casa, do nosso sustento, até da nossa família. Mas a gente precisa entender que nós estamos debaixo da graça de Deus e é Ele que nos sustenta. Então, claro, talvez essa nossa conversa foi provocativa, Sim. né? Fez talvez pessoas pensarem, talvez pessoas se autorresponsabilizarem por um avanço dentro das suas casas, mas a gente precisa entender que, apesar de tudo isso que a gente quer fazer, e talvez as pessoas foram inspiradas ou provocadas a fazer, a gente precisa entender que é mais sobre o que ele fez por nós do que o que a gente faz por ele. Exato. E entendendo isso, aquilo que a gente faz é mais uma resposta àquilo que ele fez por nós do que cumprir um rito religioso. Sim. E aí a gente prioriza Cristo porque ele nos amou, a gente prega o evangelho porque ele nos amou e a gente coloca Cristo como centro das nossas vidas e a gente prega o evangelho como centro das nossas vidas. Se eu pudesse deixar um único ponto para as famílias é o seguinte, olha, Deus nos amou de uma maneira tão difícil de explicar que ele pagou uma dívida impagável. E ele fez isso porque ele nos amou quando a gente ainda estava
mortos nas nossas transgressões. E agora, movidos por esse amor, vamos nos mover na sua direção, trazendo ele para dentro da nossa casa. Já que um dia ele deixou os céus para encarnar nessa terra, vamos permitir que Cristo, através do Espírito de Deus, habite nas nossas casas e que ele reine nas nossas casas em tudo que a gente faz. E o discipulado vai ser uma ação meio que consequência dessa nossa devoção a Deus. Amém. Amém? Amém. Profundo demais. Amém. E que as famílias sejam muito abençoadas por esse conteúdo, por esse podcast. Você parece ser uma pessoa muito legal quando vemos seus vídeos. Mas quando conversamos com você, você é um cara muito gente boa. Foi muito agradável, né? Muito bom conversar com você, Ricardo. E que Deus continue te usando de maneira poderosa ali, Engenheiro Coelho, na sua casa, na sua família. E com o Instagram e com o TikTok, você não tá só Engenheiro Coelho. Você está nas nações da terra. Então que Deus continue te usando e inspirando famílias a viver o que você tem vivido na sua casa com seus filhos. Amém. Eu me sinto honrado de estar aqui, né? Um privilégio, de fato, estar aqui conversando. Fiquei muito à vontade conversando com vocês. Parece até que eu conheço vocês há bastante tempo. Exatamente. É essa a impressão, né, que eu tive. Vai ver que a gente é da mesma família. Descendente de italianos também, né? Viemos até com a mesma cor de camiseta. E com barba também, né? Mas é interessante, né? E, então, para mim é uma grande alegria, uma honra estar aqui. E que Deus abençoe o ministério de vocês também, né? Amém. Todo o trabalho missionário que vocês fazem. É interessante quando eu escutei um funcionário da empresa. Deixa eu falar só isso aqui para vocês. Claro, que quando legal. Ele chegou e me recebeu, ele disse aqui, então nós aqui, né? Então ele se posicionou dentro da empresa e uma das coisas que ele falou com bastante orgulho é sobre todo o trabalho missionário, né? Sim. Então ele apresentou um pouquinho aqui é a logística, mas nós somos aqui, fazemos a missão, e ele falou com os olhos brilhando, né? Então isso é uma coisa valiosa, porque eu percebo que permeado na cultura desta empresa, há pessoas que de fato querem avançar com o reino de Deus mais do que apenas ter um negócio e fazer um trabalho, né? Então eu fiquei bastante contente, né? Que legal, que bom ver isso. Feliz com isso também, viu? Que Deus continue abençoando o ministério de vocês, as ações missionárias, as viagens, né? Que Deus use vocês com poder, né? Com graça, para que o reino de Deus avance, né? No coração das pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, e aí? Que top, né? Fala a verdade. Eu aprendi demais aqui hoje. Muito assim bom. Que esse episódio sair, vou dar para minha esposa ouvir falar, meu amor, ouve, porque isso vai ser valioso para você, para a gente, para nossa família também. Ela já é uma bênção. E é uma mulher muito sábia, ainda vai se tornar mais, né, depois desse podcast. Então, eu valorizo muito isso na minha casa e você deve valorizar isso também dentro da sua família. Existem tantos conteúdos na internet, hoje a gente pode ouvir tanta coisa por aí, mas foque em ouvir bons conteúdos, em coisas que realmente vão edificar a sua vida e que vão trazer mudança, transformação para sua casa e para sua família. Compartilhe aí com quem você pode, envia para famílias que estão precisando disso. Sim. E eu tenho certeza que elas serão abençoadas. E tem aí na descrição as redes sociais do pastor Ricardo Friage. Você pode conhecer o trabalho dele melhor que ele tem feito. Tem aí o link para a compra do livro também. Então é só você acessar aí aqui na Plenitude Distribuidora. Compre aí o livro, leve o livro para sua casa, porque vai abençoar muito você, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.